Shalom a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Iniciando aqui, eu me chamo José Orlando, sou pastor itinerante. Eu quero aqui passar algumas chaves para vocês dentro da palavra de Deus. E eu quero ler, também alguns versículos bíblicos com vocês aqui neste dia. E quero passar algumas chaves, dentro da palavra de Deus, para que quem quer, ou quem já flui nos dons do Espírito Santo, aqui talvez um respaldo, um respaldo bíblico, para que você possa fluir todos os dias, nos dons do Espírito Santo. Lembrando que é a minha opinião, na minha opinião é o Senhor que faz tudo, A gente é apenas servo, somos apenas pó e poeira, mas Ele usa, para a sua honra e para a sua glória. Eu tenho visto, pela misericórdia de Deus, vários milagres, várias curas, sinais, prodígios. E eu sou apenas um homem, como qualquer outro, mas o Senhor nos deu a graça de receber os dons do Espírito Santo, nos deu a graça de aprender, como manifestar o poder de Deus, que muitos ministros às vezes pensam que é só orar e jejuar que o milagre vai acontecer. Muitas das vezes você tem que saber, a forma certa de orar pelo enfermo, para que ele possa ser restaurado, da sua enfermidade. Então vou aqui, sem perca de tempo, vou abrir aqui no livro de Isaías. Só um momento, livro de Isaías 44. Vamos abrir aqui no livro de Isaías 44. Isaías 44, versículo de número 3. Vai dizer assim: vou fazer com que caia chuva no deserto e com que terras secas corram rios. E com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre seus descendentes. Eles darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Aqui está falando que o Senhor, desde o Antigo Testamento, ele já mandava o teu Espírito Santo sobre algumas pessoas, a saber, 3 espécies de pessoas, sobre sacerdotes, sobre reis e sobre profetas, Isso era a forma que Deus trabalhava naquela época, porque Cristo ainda não tinha vindo, não tinha sido morto, não tinha sido ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito Santo. Então, os milagres daquela época, a forma de Deus agir era a mesma, só que sobre o Espírito Santo, ele disse apenas sobre essas 3 espécies de pessoas, que eram pessoas separadas, escolhidas por Deus, Então o Espírito Santo ele vinha sobre essas pessoas, para realizar sinais, prodígios e maravilhas. E aqui no livro de Joel, 2:28, vai dizer, que o Espírito do Senhor ele iria descer sobre toda a carne, sobre toda a carne, e que quando, ali em Atos 2, a gente vemos ali aquele grande mover do Espírito Santo de Deus, que todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falaram em novas línguas como que de fogo, e foi maravilhoso. Só que para que tudo aquilo acontecesse, voltando um pouquinho ao versículo, quando Jesus ressuscitou, ele adentrou ali dentro da casa, ali do cenáculo onde estavam todos reunidos, ele assoprou, e disse assim: recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito. Isso foi antes de Atos 2, Após isso, todos nós sabemos o versículo, Atos 2 mais à frente, todos nós sabemos que eles estavam ali persistentes, estavam no cenáculo ali. Só que muitos não sabem, ou às vezes não repararam nos versículos bíblicos,
é que antes da manifestação do poder de Deus, em Atos 2, Jesus já tinha soprado o Espírito antes, o Espírito Santo antes. Então, eles já receberam o Espírito Santo antes, que foi o que? A presença, né? Ali em Atos 2 foi apenas a manifestação do poder daquela presença, né? Que estava ali Pedro, e Pedro foi tomado pelo poder de Deus e começou a falar. Então, ali muitos que estavam ali, ouvindo nas suas próprias línguas, falaram como que pode um homem iletrado, né? Quer dizer, que um homem que talvez não seria estudado, né? Ele pode saber destas coisas, entendeu? Então, eu quero falar para você, né? Independente da tua classe social, independente da faculdade que você faça, independente do teu grau de escolaridade, né? Quando vem o Espírito de Deus na tua vida, quando vem essa manifestação, o que vai manifestar, né? O que vai fazer mover os dons no teu espírito é este poder, é esta presença do Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha todos os dons, né, que a Bíblia nos conta que são 9, né? E, e talvez você não flui, né? Porque às vezes você está esperando um sinal muito tremendo, né? Um sinal miraculoso, né? Talvez você vai descer um anjo e tal. E vai falar na tua boca, vai enrolar a tua língua, você vai profetizar, você vai falar, não, mas é você que tem que tomar a atitude, né? E deixa eu ler aqui em 1 Pedro 2,24, né? Eu gosto muito de citar dentro da palavra de Deus. 1 Pedro 2,24, somente vamos ler aqui bem no finalzinho da Bíblia. Primeira Pedro, né? 1 Pedro, vamos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 24. Vai dizer assim: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta por meio dos ferimentos dele. Foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Olha só, aqui está falando, né, que Cristo ele era o bom pastor, né, ele é, né, que ele vive e reina para todo sempre. Então Cristo, como diz a palavra de Deus, que é só um intermediador entre Deus e os homens, e esse Jesus Cristo, o homem, né? Muitas das vezes o que o Senhor quer de nós é apenas o compromisso com Ele, né? É apenas você ter a fé. Mas para eu falar um pouco sobre a fé que o Senhor disse, você pega aqui Mateus 21, né? Creio que seja isso. Deixa eu abrir aqui. Mateus 21, bem aqui no Novo Testamento. Mateus 21, vamos abrir aqui. Livro de Mateus 21. Gosto muito desse versículo. Olha só que fala assim, Jesus falando: e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira, né? Que ele fez secar a figueira, né? E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e joga-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. A oração é a chave, né? Então, saber manifestar os dons de Deus, saber como funciona, muitas das vezes está ligado mais com a forma que você vai orar, né? Por exemplo, se você vai orar para um cadeirante, né? Tem um cadeirante ali, você pensa, meu Deus, para mim é impossível, né? Para tua carne é impossível, para tua mente, né? Talvez para nós seja impossível isso acontecer. Mas como é que faz para isso acontecer, para esse milagre acontecer? Né? Tu sabe, jejum e oração é a base, né? Mas na hora de você for orar para um cadeirante, né? Você talvez seja
ou talvez seja por revelação, que também cura por revelação. O Senhor te revela ali na hora quem é que você vai orar para curar. Mas como é que você vai orar? Você vai repreender, muitas das vezes são espíritos imundos, né, que colocam enfermidade na pessoa, espírito de enfermidade. Na hora o Senhor vai te dar o discernimento, né, sobre como foi colocada aquela enfermidade, né, qual o motivo a pessoa está enferma. Talvez a pessoa precisa apenas liberar um perdão, né, ou talvez seja até a pessoa, talvez seja obra de macumba, né, feitiçaria. Enfim, às vezes até a pessoa nasceu daquela forma, nasceu enfermo e talvez precisa do encorajamento, né, para que ela possa levantar daquela cadeira, né? Você vai usar o que? Autoridade, né, e a fé, né? A autoridade e a fé. Essa é uma das bases para que a cura aconteça, né? Para que os milagres aconteçam. E muitos, às vezes, ficam inventando muita coisa, né? Como na verdade não. Como na verdade você precisa ter a fé ativa, os dons ativos, né? Que eu creio na ativação dos dons. A ativação dos dons é aquele que já possui os dons do Espírito Santo, né? Ele ora para que você possa ser ativado, né? Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi imposto pela imposição das minhas mãos. Então ele precisava ativar aqueles dons, né? Colocar em prática, né? Que os dons parados, não vai acontecer nada na tua vida. Então, eu vou ler aqui mais uma vez aqui, Atos capítulo 5, verso de número 12. Vamos ler aqui Atos 12. Gosto muito do livro de Atos, que foi os Atos dos Apóstolos, né? Que eles curavam muitos enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse 5, versículo 12, né? Aqui talvez esse áudio vai ficar um pouco grande, mas eu quero passar, né, alguma coisinha para vocês, alguma coisa, né, que o Senhor nos concedeu. Vai dizer assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar-se ao grupo deles, mas os povos falavam muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres, né? Ressaltar isso aqui, por causa dos milagres que os apóstolos faziam. As pessoas punham os doentes na rua, em camas e esteiras, e faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém trazendo seus doentes e que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Essa palavra de Deus fala que todos eram curados, né? Aqui não colocou exceção, né? Mas olha só, o povo que levava os enfermos, né? O discípulo saía aí perguntando quem quer ser curado, quem quer ser curado, né? A pessoa tem que pedir a cura, ou ela tem que dar uma liberdade para você orar por ela. Muitas das vezes os milagres não acontecem na tua vida, não acontece. Ou acontece um ou outro e você não sabe o motivo. Talvez esse seja um dos motivos, né? Talvez você esteja forçando a cura, né? E não é bem assim. A pessoa tem que dar uma certa liberdade para você, para orar, né? Senão nada vai acontecer, né? Muitas das vezes você pensa que a pessoa tem que ter fé. Não. Quem tem que ter a fé é você para orar, né? Você que tem que ter a fé. Às vezes a pessoa ora para a outra não é curada, não é restaurada. A pessoa não teve fé. Não tem nada a ver. Às vezes a tua fé que está pouca, né? Ou você orou de forma errada, né? Não orou com autoridade, não orou com a fé que o Senhor colocou na tua vida. Mas isso é típico da gente, né? Que nós somos carne, somos fracos, estamos dispostos a cair a qualquer momento. Mas como diz em Gálatas 5,16, né? Vamos andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne, que é o pecado, a lascívia, enfim, né? E às vezes a gente pensa que é impossível, né? A gente vê os milagres assim todos os dias, toda hora. Às vezes você já viu um milagre, um ou outro, às vezes você já é ministro de cura,
Mas às vezes tem milagres que não acontecem, que você às vezes não entende o motivo, né? Tá aí, a pessoa tem que dar liberdade, né? Se a pessoa tiver fé, ajuda muito, mas se ela não tiver também, mas se ela dá a liberdade, ela é curada, ela é restaurada através da tua oração, né? Eu vou ficando por aqui, tem alguns versículos para ler ainda, como vai ficar muito grande. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, se você quer, né, se aprofundar mais, se você quer que viver os milagres todos os dias, se você quer andar na rua, o Senhor te mostrar a enfermidade da pessoa, que o Senhor revela até pensamento, né? Se você quer receber mais informações, se você quer talvez um seminário no teu ministério, né? Se você quer fluir em todos os dons do Espírito Santo, às vezes você pensa, mas eu sou usado em tal área, eu sou usado na libertação, eu sou usado na cura, enfim, como a palavra de Deus, há dons de curar, né? Talvez você ora apenas por dor de cabeça, às vezes é só o braço e perna crescer, ou talvez seja apenas o câncer, ora apenas porque o câncer vai embora, e acha que está tudo bem, mas não, o Senhor, Ele quer te usar em todos os dons e de maneira espetacular, de maneira preciosa, né? Que Ele tem pressa em fazer a obra através de você, né? Seja você mulher, seja você homem, seja você adolescente. O importante é você dar lugar e aprender a orar de forma certa, para que os milagres aconteçam, né? Para que para que as pessoas sejam restauradas, né? E o mais importante, para que elas possam ser salvas através das manifestações do Espírito Santo de Deus. Vou ficando por aqui, eu vou deixar o meu contato, né? Se você quer um seminário no teu ministério, nós não cobramos para ministrar, né? E o Senhor tem nos dado a graça, né? Ele tem nos levado a lugares, né? Pela tua misericórdia, temos andado em alguns lugares do Brasil. Ele tem honrado, né? Nós não fazendo acepção de ministério, ministramos em qualquer local, né? Seja ministério pequeno, eu talvez prefira até os pequenos, né? Que é um pouco mais aconchegante, mas também ministro em ministérios grandes também. Somos bastante humildes nesta parte aí. E vou ficando por aqui, que o Senhor Jesus possa te abençoar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, iniciando